Olá, uma boa noite. Estamos a menos de uma semana da eleição e o JL2 começa hoje uma rodada de entrevistas com os dois candidatos que disputam a Prefeitura de Belém neste segundo turno. As entrevistas terão duração de 10 minutos. A ordem dos candidatos foi definida por meio de sorteio realizado pela Direção de Jornalismo da TV Liberal na presença das equipes dos dois candidatos. É uma oportunidade para ouvir propostas de campanha, entender melhor os projetos de cada um e para ajudar você a escolher quem vai comandar a capital, Belém, pelos próximos 4 anos. Por ordem de sorteio, o entrevistado de hoje é Edmilson Rodrigues, do PSOL, está aqui com a gente. Boa noite, candidato. Obrigado pela sua presença. Boa noite, João. Muito obrigado, viu? Seu tempo começa a contar a partir de agora, a gente tem 10 minutos. E eu queria começar falando com o senhor, candidato, sobre a questão dos alagamentos na capital. A gente está vivendo no final de semana que a gente está sofrendo as consequências disso. O senhor foi prefeito de Belém por 2 mandatos. Sim. E o problema não foi resolvido. O que você vai fazer para tentar solucionar isso em definitivo? Qual o seu plano, o seu projeto a respeito disso? Não foi resolvido, mas eu inaugurei a primeira etapa do Tucunduba, concluí a macrodrenagem da bacia do Una, com os bairros populosos como Pedreira, Telégrafo, Fátima, Barreiro, Marambaia. Então foi concluído. A manutenção precisa ser retomada e já há recursos para isso, empréstimos do BID. E iniciei a macrodrenagem da Estrada Nova. Então, praticamente, eu iniciei tudo, não dá para concluir, com 400 anos de história. O que eu vou fazer agora? Concluir, em parceria com o Estado do Tucunduba, concluir a Estrada Nova, porque nós temos 71 milhões de dólares do BID, e a contrapartida igual da Prefeitura representa quase 800 milhões de investimento, e, portanto, Condor, Cremação, Cidade Nova, Cidade Velha, Jurunas, Guamá, esses bairros receberão uma mudança estrutural e outras bacias como Paracuri, né, o Mata Fome e o Ariri Bolonha, que são desafios para projetos, captação de recursos e liberar o povo do alagamento. Agora, candidato, o que o senhor vai fazer com relação aos canais? A gente lembra também que o senhor citou o Tucunduba, na época o senhor tinha apoio do presidente Lula. Agora, o senhor é de uma base que é divergente do atual presidente da República. Como é que fica? O que o senhor vai fazer com os canais e o que o senhor vai fazer com essa relação com o governo federal que fica delicada? Não, mas veja só, eu fiquei prefeito quase o tempo todo com o Miguel Gabriel e com o Fernando Henrique Cardoso. Eu consegui os recursos no período do Fernando Henrique, com capacidade de diálogo com a bancada paraense, né? Por exemplo, 1º de dezembro, os recursos para o Tucunduba foram a fundo perdido, Jadson. O povo de Belém não pagou 1 centavo de juro, porque não é empréstimo, foi um dinheiro que veio para tirar o povo do alagamento. Você vai no Riacho Doce, as pessoas têm um amor por mim, porque reconhecem que viviam em palafitas e hoje vivem com dignidade. Inauguramos 1.200 metros, não é? Então, para mim não tem problema, o dinheiro já está garantido, por exemplo, para a Estrada Nova, não é? E já tem projeto e recursos para o Paracuri. Há realmente recursos já estabelecidos e há um orçamento que eu ajudei a crescer com um trabalho de cadastro, não é? De modo que nós vamos fazer coisas lindas e eu sou deputado federal. Tenho conseguido muitos recursos para o Pará, não é? E já tenho toda uma experiência como prefeito. Então, na condição de ex-prefeito e deputado, com a minha capacidade de diálogo, a minha experiência, não é o desconhecido, é alguém que é conhecido, que fez uma administração premiada, né? Então, é com essa bagagem que eu vou concluir projetos estratégicos para Belém. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa situação do transporte urbano aqui da capital, a questão do BRT. Levou anos para ser concluído. Muita gente reclama que não foi efetivo, né? Não está sendo, na verdade, atendendo às demandas. O que o senhor pretende fazer? O senhor é arquiteto, né? O que o senhor pretende fazer com relação a esse projeto? Há alguma intervenção que o senhor prevê fazer ainda após esse momento? Sim, eu sou arquiteto e urbanista, então eu tenho obrigação de iniciar o governo e concluir o projeto de BRT. Agora, ele não é apenas daquele eixo troncal, porque aí serviria muito pouco. Só fez estreitar as vias da Almirante Barroso e Augusto Montenegro. Para que esse investimento, já mais de 10 anos de obra, seja potencializado, nós temos que fazer a ligação com os bairros. São as linhas alimentadoras. Então, se eu estou no Tabanã, eu estou no Sideral, eu tenho direito de me deslocar até Augusto Montenegro a um terminal e
em pouco espaço de tempo, com a mesma tarifa, pegar o BRT, se quiser ir para uma ilha de Cotijuba, com a mesma tarifa que eu vou implantar o bilhete único e integrar isso ao sistema cicloviário, porque Belém, anota, meu querido Jadson, Belém será a capital nacional das bicicletas. Você vai licitar o transporte público? Vamos licitar. E aí não dá para fazer em 2, 3 meses, não é? Uma licitação que envolve anos de concessão para um sistema de uma metrópole que hoje administra mais de 1.800 ônibus, e vamos incluir os transportes fluvial e, portanto, será uma licitação de fôlego, mas tem que iniciar muito no início do governo para que já na metade do primeiro ano nós tenhamos a modernização do sistema, incluindo o sistema de ar-condicionado dos essa ônibus. Modernização, essa expectativa, vai ser possível fazer isso sem reajustar a passagem? Como é que você vai fazer para não repassar isso? Sim, é possível, porque você trabalha com volume de capital. Se você tem uma pequena empresa, é muito mais difícil sustentar. Quando você faz uma licitação, uma grande empresa, ela tem muito lucro. Algumas grandes empresas barateiam para ter um público maior, porque ela prefere ter milhões comprando e com isso aumenta a lucratividade. Outras resolvem ter um número menor de pessoas, mas elitizados, né? Então, o transporte público é popular. E é por isso que a licitação, feita de caráter nacional, terá empresas com capacidade de investimento e modernização. E qual é o percentual desses ônibus com ar-condicionado? O senhor tem alguma previsão de qual o número que a gente vai ter no início? É possível que já com licitação e implantação de 20%, né? E talvez já no terceiro para o quarto ano, nós festejamos o conjunto da frota, né, com ar-condicionado. Isso você pode anotar. Candidato, queria falar com o senhor um pouquinho sobre a sua atuação como parlamentar. Na Câmara Federal foi votado um projeto que aumentava a pena para a corrupção na pandemia. 421 deputados votaram a favor, mas 64 votaram contra. Consta que o senhor votou contra esse projeto. O que o eleitorado, o seu eleitorado, pode entender desse posicionamento? Não é porque, na verdade, esse projeto é para redução de pena. Porque se você lê o Código Penal, aí você pega, me parece que o artigo 69, tem o inciso 12 ou 19, o juiz já pode aumentar para além de 2 vezes. Então, se o camarada seria punido com 10 anos, ele poderia pegar, por exemplo, 25, 150%. Aí sabe o que vai da proposta? Um estardalhaço para beneficiar o criminoso, o ladrão. Então, foi todo um discurso que até jornalista e gente bem informada acabou acreditando. Porque interessa a quem? Favorecer a velha política. Você lê o Código Penal e vai ver o que eu estou falando. Então o juiz pode dizer, não, calma lá, 10 anos não, mano. Eu vou dar 25 anos. Hoje ele não pode, porque limitaram em 20. Você não acha que isso causou uma má interpretação? Não, de repente, por entender que o senhor teve uma postura diferente? Eu sou um homem da verdade. Eu não vou mentir para o povo para dizer que eu estou punindo o criminoso e ficar junto de quem está protegendo o criminoso, porque tem interesse em proteger milicianos e governantes ladrão. Ou nós esquecemos que o governador do Amazonas, o governador de Santa Catarina, o governador do Rio de Janeiro, foram candidatos do combate à corrupção, de bandido bom e bandido morto, matando o pobre, estão todos hoje caçados, sofrendo impeachment, né? E exatamente esses que têm força política de estados poderosos que querem impedir que a pena seja mais rígida. Aí nós mantivemos o Código Penal por uma questão de compromisso com o fim da impunidade. Candidato, a primeira vara federal de Belém condenou o senhor, em primeira instância, por improbidade na compra de livros sem licitação na sua gestão lá entre 97 e 2004. Segundo a sentença, foram 14 mil livros que não foram entregues. Eu reitero a pergunta, o senhor já falou sobre isso, mas por que esses livros não foram entregues? Por que o senhor acha que nesse momento a população pode dar esse crédito para o senhor diante disso que ocorreu? Porque isso aí foi feito 2 dias antes da eleição de 2016, 12 anos depois de eu ser prefeito, num processo tão estapafúrdio, tão sem pé nem cabeça, que eu entrei com recurso e foi logo suspenso, efeito suspensivo, porque eu não tenho nada a ver com isso e nem a SEMEC tem a ver, porque eu sou um prefeito que tem a honra de dizer, sem ter nenhum conselheiro indicado por mim, porque prefeito não indica conselheiro de tribunais, eu tive as minhas contas aprovadas por unanimidade os 8 anos do meu governo. Esse convênio, por exemplo, Jadson, foi aprovado
pelo Ministério da Educação, que é quem liberou o recurso, não é? Então, o Tribunal de Contas da União aprovou as minhas contas. Então, não é lari-lari, não é fake news, não é agitação política, nem uma decisãozinha mais ou menos articulada para tentar constranger um homem como eu, de 63 anos, com mais de 30 anos de vida pública, que fez grandes projetos, como meia passagem, o regime jurídico único, a lei, por exemplo, agora, do auxílio emergencial, os R$ 1.200. Os meus mandatos são mandatos de grande conquista popular, então, querer atingir é para dizer, sabe o quê? Seu tempo está acabando. Que todos são da velha política. Suas considerações. Quero chamar o nosso povo a dizer, olha, nós temos um caminho que é o desconhecido. E nós temos um caminho de um prefeito experiente, arquiteto urbanista, que ama a nossa cidade e que fará políticas para salvar o nosso povo, para que nenhuma criança que passe fome continue nas ruas, trabalhando, porque o meu primeiro ato Muito no dia obrigado, 1º de janeiro candidato. será o Bora Belém. Uma boa noite para o senhor.